A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Hoje, mais uma meditação, mais uma reflexão da palavra de Deus. E para refletirmos nessa mensagem de hoje, eu gostaria de chamar você para lermos o que está escrito, uma porção da palavra que está escrita no livro de Jonas, livro dos profetas menores, Jonas, mais precisamente no capítulo 1. Quero que você me acompanhe aí onde você está, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então os marinheiros temeram e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas riquezas, tudo que estava no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde tu vens? Qual é a tua terra? E que povo é o teu? Jonas disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Então Jonas disse: Levanta-me, lancem-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Louvado seja Deus. Queridos, amados ouvintes, estamos aqui mais uma vez na reflexão da Igreja Cristã Comunidade Filadélfia. Momento de reflexão Filadélfia. Há dias não estávamos trazendo as mensagens por motivo de enfermidade, e hoje estamos aqui de volta, e para que nós possamos refletir, meditar nesta palavra, hoje Deus nos dá um confronto. Hoje Deus nos traz um confronto para mim, para você, para todos, aonde essa mensagem estiver alcançando, sobre o nosso chamado, sobre aquilo que o Senhor quer em meio a uma sociedade que hoje nós vemos tão corrupta, uma sociedade tão má, tão perversa, uma sociedade, não generalizando, entenda bem, mas tantas pessoas que não têm respeito pelo ser humano, tantas pessoas que buscam no seu egoísmo satisfazer os seus desejos, os seus egos, passando por cima de outras, passando por cima de crianças, de famílias, passamos por cima de pessoas como se elas fossem objetos, e é isso que nós estamos vendo hoje na sociedade. E hoje o Senhor nos chama a uma responsabilidade. Hoje você que está ouvindo essa mensagem, onde essa mensagem estiver atravessando, estiver chegando ao coração, seja de homem, seja de mulher, seja de criança, de pastores, de jovens, seja qual o coração onde ela estiver chegando, qual a terra onde essa mensagem está chegando hoje, eu quero que você venha comigo para essa reflexão do que o Senhor fez na vida de Jonas, do chamado que o Senhor colocou no coração de Jonas, e do que o Jonas fez no momento que Deus fala com ele, no momento que Deus coloca uma responsabilidade sobre os seus ombros. O que Jonas faz? A palavra do Senhor nos mostra que Deus percebe a situação de pecado, de maldade que estava acontecendo em Nínive, e o pecado ele era praticado livremente pela sociedade.
mas hoje ele também é. As mensagens diárias e as prisões lotadas são um dramático testemunho deste fato, como a pedofilia, pornografia, assassinatos em série, terrorismo, anarquia. São pessoas cruéis, o mundo parece transbordar de violência, ódio, corrupção. E quando nós lemos e ouvimos essas tragédias, nós até sofremos por algumas delas. E nós precisamos entender a necessidade do juízo de Deus. Podemos descobrir que desejamos vingança, qualquer que seja ela, contra os autores desses tipos de violência. Com certeza, eles estão muito longe da salvação. Mas suponhamos que em meio a essa conjectura, Deus peça que você leve o Evangelho ao pior dos criminosos. É isso que Deus está querendo hoje de mim. É isso que Deus está querendo hoje da igreja. É isso que Deus está querendo hoje de nós. Porque em Nínive estava acontecendo algo parecido com o que nós vemos hoje. E Deus não rejeita o pecador. Deus não rejeita as pessoas por pior que elas sejam. Deus ama. Ele mandou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar todo o seu sangue naquela cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. Ele não deu a vida pela tua família. Ele não deu a vida pela minha família. Ele deu a vida por todos. Ele deu a vida por todas as famílias, por toda a sociedade. Ele deu a vida por todas as pessoas. E hoje nós estamos vivendo um evangelho egoísta. Nós estamos vivendo um evangelho, estamos vivendo uma igreja egoísta, onde nós estamos preocupados com a nossa salvação, ou talvez não. Onde nós estamos preocupados com a nossa família, ou talvez não. Onde nós estamos preocupados com a nossa vida, ou talvez não. Porque muitos nem isso se preocupam, com família, com igreja, com vida. E o povo de Nínive estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida de crueldade, uma vida de violência, uma vida de pecado. Mas o Senhor, Ele amava e Ele ama todas as pessoas. Por isso Ele levantou Jonas. Então a Bíblia começa nos mostrando aqui que Jonas foi levantado por Deus. Jonas foi chamado por Deus. A palavra diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E Deus fala para ele assim, dizendo: levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque o seu pecado subiu até a mim. Hoje, Deus pode estar falando a mesma coisa conosco. Deus hoje está falando a mesma coisa com a igreja dele, com as pessoas que se titulam cristãos, com as pessoas que se intitulam de Deus, filhos de Deus, que conhecem a palavra. Então, se nós conhecemos a palavra, então se nós conhecemos o amor de Deus, se nós conhecemos o que esse Deus é capaz de fazer na vida do ser humano, independente de tudo isso que eu disse na introdução, dos tipos de violência, de pecado, que nós estamos enxergando no meio da sociedade, hoje Deus está querendo levantar homens, hoje Deus está querendo levantar mulheres, Jonas, para que Ele leve este evangelho, esta palavra de juízo, para que eu e você hoje possamos, queridos, acordar e entender que todas as pessoas que estão vivendo à margem da lei na sociedade, seja o assaltante, o traficante, o viciado, seja prostituto, homossexual, seja qual for o pecado que a pessoa esteja inserida, que a pessoa esteja vivendo, essas pessoas merecem também ou carecem do perdão de Deus. Não digo merecem, mas carecem do perdão de Deus, carecem que eu e você, que nos intitulamos pessoas salvas, que nos intitulamos pessoas de Deus, que nós possamos realmente levar esse amor de Deus para esse tipo de pessoas. Não importa a situação que as pessoas estão vivendo, o que importa é que o evangelho ele não está mais sendo pregado. O que importa é que o amor de Deus, ele é levado, ele é refletido através da minha vida, através da tua vida. E hoje carece de Jonas. Hoje a sociedade, as igrejas estão carecendo, estão padecendo por falta de Jonas, de homens que levem a palavra do Senhor, por falta de pessoas que sejam chamados. Eu não digo da parte que ele rejeitou, eu não digo da parte que ele fugiu, mas eu digo da parte que depois do teste, depois que o Senhor permitiu que ele fosse levado ao ventre de um peixe, que ele se converteu, que ele entendeu e voltou atrás. Eu digo a esse Jonas que o Senhor está chamando hoje. E Deus deu um chamado para Jonas, mas a palavra nos mostra que quando Jonas, Deus disse: Jonas, te levanta e vai contra esta cidade e fala, clama contra ela. Ou seja, Deus estava dizendo assim: pregue a palavra de juízo, porque eu vou me levantar contra essa cidade. Eu estou vendo o pecado que eles estão cometendo, eu estou enxergando, eu estou observando, e eu vou destruir essa cidade se ela não se converter.
E naquela cidade, queridos, tinha mais de 120 mil pessoas. E Jonas, quando Deus diz para ele se levantar, a primeira coisa que ele faz é obedecer? Não. A palavra do Senhor diz no verso 3 que Jonas se levantou, mas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para um lugar contrário, ele foi para Tarsis. E descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e desceu para dentro do navio. E foi com ele para Tarsis. Fugiu diante da face de Deus. Mas se eu e você analisarmos hoje, querido, vamos refletir nessa mensagem. Como a igreja do Senhor hoje está vivendo. Como nós estamos vivendo hoje, o Senhor está chamando-nos à responsabilidade. Deus está dizendo: levanta, levanta, homem, levanta, mulher, levanta, jovem. Eu estou chamando você para fazer a diferença na sociedade. É claro que a violência, é claro que o pecado está aflorando. É claro que as pessoas não se respeitam mais. É claro que muitas vezes o evangelho é vituperado. O evangelho é vilipendiado, o evangelho é rejeitado. Mas eu digo uma coisa para você: nós não podemos voltar atrás diante de tamanhas especulações. Nós não podemos voltar atrás diante de tamanhos levantes que o inimigo tem feito contra a igreja. Nós não podemos voltar atrás diante de tanta rejeição. Porque quem convence as pessoas do pecado ao arrependimento não somos nós. Quem convence as pessoas do pecado e ao arrependimento é o Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos ser vozes de Deus nessa terra. Precisamos entender que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Isso, nós estamos vivendo no meio de uma sociedade adoecida. Nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, assim como Nínive estava vivendo. Distanciamento de Deus, esfriamento espiritual, fraqueza, falta de discernimento, falta de sabedoria, cegueira. É isso que nós estamos acompanhando hoje. Eu digo, não é fora da igreja, eu digo dentro da igreja. Eu digo no meio, no seio das pessoas que se dizem salvas. Muitas pessoas não entenderam ainda o seu chamado. Muitas pessoas fraquejam e abandonam a obra, abandonam as igrejas, abandonam as famílias por mera vontade, por mera abobrinha, por situações que para elas são caóticas, são desesperadoras, mas quando nós vamos analisar os tipos de situações, são besterol. Coisas que não significam nada diante do que os homens de Deus e mulheres de Deus passaram no início da igreja. E até a era medieval, e hoje ainda tem homens e mulheres sendo perseguidos em alguns países do mundo. Cito África, cito Nigéria, cito Egito, Afeganistão e diversos países, Coreia do Norte. E nós fazemos que as nossas causas, nossos medos, as nossas trombinhas que nós criamos muitas vezes, nós dizemos que são causas que nos fazem sofrer demais. Nós estamos vivendo uma igreja fraca, apática. Estamos vivendo um evangelho de frieza espiritual, de apagamento. E nós precisamos hoje ressuscitar. Nós precisamos hoje levantar nossa cabeça e entender. Quando Deus diz para Jonas, a primeira coisa que ele fala: levanta. Sabe por quê? Porque Jonas estava passando a mesma situação que nós hoje. Jonas estava caído. Jonas estava se sentindo fraco. E às vezes nós dizemos para Deus, diante de uma mensagem como essa: pastor, Deus, quando eu me sentir forte, quando eu estiver preparado, eu vou. Querido, deixa eu dizer uma coisa: nós nunca vamos estar preparados. Nós nunca vamos nos sentir preparados, porque quem prepara é o Senhor. Jonas, pelo que a palavra nos mostra aqui, ele estava meio caído. O Senhor disse: levanta, levanta e vai até a cidade de Nínive. E lá tu prega contra ela, porque eu estou vendo o pecado que está aflorando no meio daquela sociedade. E hoje o pecado está aflorando no meio de nós, ao redor de nós, dentro das igrejas, no meio da sociedade. E o Senhor está querendo chamar homens, mulheres, jovens, está querendo chamar pessoas, profetas, para que profetize a palavra, para que leve a palavra, arautos do Senhor, pessoas de coragem, pessoas que não negligenciem o evangelho, pessoas que busquem se capacitar, pessoas que busquem obedecer a palavra. Hoje, não pastor, hoje não precisa, porque as pessoas estão ouvindo através da internet. Não, o Senhor chamou você para ser boca dele. O Senhor chamou-nos para ser boca de Deus nessa terra.
Nós devemos sim levar a palavra dele. Nós não podemos calar diante das situações. Nós não podemos parar diante das dificuldades. Nós não podemos parar diante de tanta frieza espiritual que está ocorrendo no meio das igrejas, não. Nós precisamos, queridos, ser a diferença no meio dessa sociedade. Jesus nos diz que eu e você somos sal. Jesus diz que eu e você somos luz. O sal, para que ele serve? Senão para temperar. E hoje, uma sociedade que está precisando de ser temperada com esse sal do Evangelho. A minha vida precisa ser diferente. A tua vida precisa ser diferente. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo em nós. Nós precisamos, meu querido, não aceitar a corrupção que o mundo oferece para dentro das igrejas. Nós precisamos ser santos. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos entender que Deus nos colocou nessa terra e que nós temos um chamado. Que nós temos um chamado da parte dele. E que ele vai capacitar você. Que ele quer usar a tua vida. Que ele quer usar a tua boca. Que ele quer usar a tua família. Que ele quer levantar você no ministério, independente que seja dentro da igreja ou fora. Independente de lugar, independente de local. Queridos, Deus tem um chamado para cada um de nós. Que você possa entender isso hoje. O Senhor mandou que Jonas fosse. Jonas desobedeceu. Jonas levantou sim. O verso 3 diz que ele levantou, mas ele fugiu diante da palavra do Senhor. Ele fugiu diante da presença de Deus e ele foi para Tarsis. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele fez isso, que ele entrou no navio, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se quebrar. Talvez você hoje esteja sentindo na situação de Jonas. Talvez o Senhor te chamou há 10 anos, 15 anos, há 20 anos. Talvez o Senhor tenha falado com você que está ouvindo essa mensagem. Talvez você já ouviu e entendeu diante de mensagens como essa que o Senhor chamou você para uma responsabilidade. Você tem tentado desistir e há anos você tem tentado fugir diante da presença de Deus. Queridos, põe uma coisa na tua cabeça, tenha uma certeza no teu coração, aonde você subir, aonde você entrar, aonde você descer, aonde você tentar se esconder, o Senhor vai estar lá. O Senhor é onipresente. O Senhor tem o poder e a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não adianta se esconder debaixo da cama. Não adianta fugir de país. Não adianta fugir de estado. Não adianta mudar de casa, de bairro, de igreja. Não adianta. Se Deus chamou você, aonde você for, querido, tentando se esconder da presença dele, ele vai encontrar você. E talvez hoje você esteja entendendo essa mensagem. Talvez você esteja passando por algo, pelo balanço do teu navio, da tua vida. Talvez hoje você esteja passando por uma tempestade. Talvez você que está ouvindo essa mensagem está passando por um momento de tribulação tamanha. E hoje Deus está te alertando. Ei, você pode ser um Jonas que tentou fugir para Tarsis, que tentou fugir da presença de Deus, do chamado dele. Ele disse: vai, prega o meu evangelho. Ele disse: vai, faz a minha vontade. Eu quero usar você em um fim específico. Eu quero usar em você e para isso eu vou te capacitar. E você fez o que? Você rejeitou. E você tem se escondido. E você fez assim como Jonas. Quando Deus mandou você levantar, você levantou para fugir. Você levantou para se esconder. E eu quero dizer para você que não adianta. Não adianta nos escondermos de Deus, porque Ele vai estar em todo lugar. A sua mão é soberana. O seu poder é soberano. O seu poder é extraordinário. Ele alcança os mínimos lugares, Ele alcança os menores lugares, os mais altos lugares, Ele alcança os mais baixos lugares, seja dentro do mar, seja no céu, seja na terra, querido, seja o lugar onde você está, Ele vai estar com você. Jonas entrou no navio, Jonas foi lá para o porão do navio, mas Deus o encontrou. Deus viu que Jonas estava fugindo do seu chamado, da sua presença, e o que Ele fez? A palavra do Senhor diz que Ele levantou o vento. Ele levantou um grande vento e o mar fez uma grande tempestade. E o navio estava para se quebrar. Então os marinheiros ficaram desesperados. A palavra do Senhor diz que os marinheiros que estavam naquele lugar, naquele navio, ficaram desesperados. E cada um começou a gritar e clamar aos seus deuses. Cada um tinha um Deus. Cada um daqueles marinheiros, muitos deles eram de países diferentes. E eles adoravam deuses que não era o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Jonas.
Mas enquanto eles clamavam, o que Jonas estava fazendo? Jonas estava dormindo, Jonas estava repousando. E hoje, muitas famílias estão sendo destruídas, muitas famílias estão sofrendo, muitas pessoas estão clamando. Talvez a tua, você que está ouvindo essa mensagem, a tua família está aí passando um grande tormento, uma grande tribulação por culpa tua, por culpa de você que resolveu desrespeitar as ordens do Senhor, você que resolveu fugir diante do chamado de Deus, querido. E quando nós fazemos essas coisas, Deus não se agrada de nós. Não que Ele vá nos matar, mas Ele nos chama para a responsabilidade, e muitas vezes Ele permite ou Ele mesmo causa, como foi aqui o causador da tempestade naquele mar. E a palavra do Senhor diz que o mar ficou em revolta, o mar ficou em tempestade, e os marinheiros se assustaram e gritavam, querendo saber o que estava acontecendo. Então eles fizeram ali uma espécie de sorteio, eles fizeram ali uma espécie de adivinhação para perceber e entender quem tinha causado aquilo. Então eles foram e fizeram, e caiu a sorte sobre Jonas. Então eles disseram: diz para nós agora, o que está acontecendo? Quem é tu? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a terra que tu é? De que povo é tu? O que foi que aconteceu? Por que tudo isso está acontecendo dentro desse navio? Queridos, quando nós erramos, querido, quando nós tentamos fugir diante da presença de Deus, até as pessoas que estão do nosso lado, até as pessoas que não têm culpa, começam a sofrer junto conosco. E aquelas pessoas do navio não tinham culpa daquilo que Jonas estava fazendo. As pessoas não tinham culpa do que Jonas estava fugindo diante de Deus, mas todos eles passaram a sofrer junto com Jonas. Quantas pessoas têm sofrido do nosso lado, porque nós somos desobedientes, porque Deus fala conosco e a gente vira a cara, porque Deus fala conosco e a gente foge. E quando nós fazemos isso, desobedecemos a Deus, Deus permite que nós passemos muitas coisas, e as pessoas que estão próximas de nós também atravessam a mesma tempestade que nós. Isso é incrível, mas é a pura realidade. Nós vemos isso diante do pecado de Acã, nós vemos isso diante de tantas situações que o povo de Deus ultrapassou, e todos sofreram junto com Acã, e todos que estavam naquele navio sofreram junto com Jonas. E hoje, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão passando por dificuldades e lutas, quantas pessoas estão passando por tempestades juntos de você, juntos de nós, porque nós resolvemos desobedecer. Quando aqueles marinheiros perguntaram: quem é tu? De que terra tu é? Que Deus é o teu? O que está acontecendo? Então Jonas declarou, não tinha mais como Jonas omitir. Então Jonas disse: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Queridos, analisando profundamente esta mensagem, analisando profundamente esse versículo 9, quando Jonas declara quem ele é, até aí tudo bem, ele disse: eu sou hebreu, mas perceba o que ele diz. Após ele declarar a sua pátria, ele diz: eu temo ao Senhor. Eu temo ao Senhor, o Deus criador da terra e do mar. Queridos, muitas vezes nós abrimos nossa boca e dizemos: eu temo ao Senhor. Mas se nós tememos ao Senhor, porque nós não obedecemos? Jonas poderia sim temer ao Senhor, mas naquele momento ele estava em desobediência. Naquele momento ele estava fugindo, assim como muitos de nós têm feito hoje. Deus tem nos chamado à responsabilidade. Deus tem nos chamado para a sua obra. Deus tem nos capacitado, Deus está nos orientando, Deus está falando conosco todos os dias, seja através da rádio, seja através de uma mensagem como essa, seja através de uma pregação, seja através de um letreiro, seja como for, até um sonho. Deus está dizendo: eu estou te chamando. E o que nós fazemos? Nós abrimos a boca e dizemos: eu sou temente ao Senhor, mas nós não obedecemos. E quando nós não obedecemos, nós não somos tementes, porque o homem que é temente, porque o jovem que é temente, porque a mulher que é temente, ele obedece. O primeiro sinal, queridos, o primeiro sinal de uma pessoa que é obediente, ou é temente, é a obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Então, quando ele disse isso, os homens se encheram de medo, os homens se encheram de pavor e perguntaram para ele: por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Tu fugiu diante da presença desse Deus tão grande. Por que tu fez isso? E então, diz agora para nós o que nós vamos fazer para nós não morrermos, para que o mar se acalme. E a palavra do Senhor diz que o mar se engrossava cada vez mais, a tempestade aumentava cada vez mais. Então Jonas sabia que não tinha como o Senhor
perdoar se ele não fizesse um sacrifício. Não tinha como o Senhor voltar atrás se Jonas não fizesse um sacrifício, porque ele havia desobedecido à ordem de Deus. E o que ele diz? Vocês precisam me jogar no mar. É a única maneira. Se vocês me jogarem no mar, porque tudo isso está acontecendo foi por minha causa, então o mar vai se acalmar. E quando ele disse isso, os homens tentaram ainda remar com força para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar cada vez ficava mais contra ele. Então eles disseram: vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse homem, fazer o que ele disse, vamos jogar ele no mar. É a única maneira. Não tem outra maneira de nós sobrevivermos. Os homens tentaram de todo jeito, amados. Os homens tentaram, os marinheiros tentaram de todo jeito chegar na terra seca, mas Deus não permitiu. Eles queriam salvar até a vida de Jonas, mas Deus não permitiu. E eles pegaram Jonas e jogaram no mar. E a palavra do Senhor diz, mais precisamente no verso 15, que quando eles jogaram Jonas no mar, cessou o mar a sua fúria. Então eles temeram ao Senhor com grande temor. E aqueles homens que não conheciam o Deus de Israel, aqueles homens que não tinham respeito e temor pelo Deus de Israel, eles tinham deuses, eles não temiam Deus, eles não conheciam o Deus de Jonas. Mas quando o mar se acalmou, eles entenderam que realmente Jonas tinha falado a verdade. E a palavra do Senhor diz que eles temeram ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor, e até voto eles fizeram. Perceba a situação que quando as coisas acontecem radicalmente, assim como aconteceu na vida de Jonas, até as pessoas que não entendem, até as pessoas que nunca buscaram ao Senhor, elas passam a entender e buscar a Deus. Deus tinha um chamado na vida daquele homem, assim como Deus tem um chamado na vida de cada um de nós. E hoje Ele está falando com você, hoje Ele está chamando você para uma responsabilidade. Quando Jonas foi jogado naquelas águas, a primeira coisa que acontece é um peixe engoli-lo. A palavra do Senhor diz que o Senhor preparou o peixe para engolir Jonas. E ele esteve na barriga daquele peixe, no ventre daquele peixe, durante 3 noites e 3 dias. Queridos, é algo impressionante. A palavra do Senhor, ela nos conta casos impressionantes, que para quem não crê, eles podem dizer inacreditáveis. Mas para você, para mim, para nós que cremos, essa é a realidade. Deus faz coisas extraordinárias para que nós possamos entender que o poder e a glória pertencem a Ele. Para entendermos que Ele faz aquilo que Ele quer. Nós somos seres humanos frágeis. Nós somos pessoas, criaturas, que quando aceitamos Jesus Cristo passamos a ser chamados filhos de Deus. Mas se nós olharmos para dentro de nós, se nós olharmos no espelho, se nós pararmos para olhar para nós, nós somos seres pequenos, minúsculos, diante de um Deus tão grande. E por que nós desobedecemos? E por que nós não ouvimos quando Ele nos fala? E porque nós não conseguimos entender o chamado e a voz de Deus para as nossas vidas? Jonas desobedeceu. Jonas teve um chamado direto de Deus. Quantos de nós têm sido chamados pelo Senhor nos últimos dias? A sociedade de Nínive estava toda destrambelhada. O povo de Nínive estava todo em pecado. Mais de 120 mil pessoas que faziam as coisas erradas, mas o Senhor continuava amando aquelas pessoas. O Senhor continuava desejando salvar aquelas pessoas. Ele não queria destruir aquela cidade. Assim como hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que não tarda o juízo de Deus chegar. Não tarda acontecer uma destruição no meio do Brasil, no meio das cidades do Brasil, no meio dessas nações mundiais, porque as pessoas estão se esquecendo de Deus, porque as pessoas a cada dia mais estão entrando, se engafinhando com o pecado. As pessoas estão aceitando tudo como se fosse nada, estão aceitando as coisas como se fossem normais, tudo é relativo. E o Senhor está chamando a cada um de nós a responsabilidade. Não podemos nos calar diante de tanta violência, não podemos fechar nossa boca diante de tanta atrocidade, não podemos nos afastar e nos calar diante de tanto medo, não podemos nos calar de pregar o Evangelho diante de tanto pecado, de tanta coisa nociva para as famílias. E o que estamos fazendo? Estamos fugindo. E hoje o Senhor nos diz, Ele está te chamando, Ele está nos chamando, Ele está nos chamando à responsabilidade. Ele está querendo trazer você à responsabilidade. Ele está nos mostrando uma palavra que aconteceu na Bíblia Sagrada.
Nínive seria destruída se Jonas não faz aquilo que o Senhor estava chamando. Queridos, o Brasil pode ser destruído, as nações podem ser destruídas, se eu e você não levantarmos a nossa voz diante de tanto pecado, se nós não entendermos que o Senhor está chamando a igreja dele à responsabilidade. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos pregar o perdão, precisamos pregar o amor de Cristo, precisamos pregar a santificação, a justificação, precisamos pregar a cruz do Calvário, precisamos pregar o arrependimento para as pessoas, e nós estamos nos calando diante do nosso chamado. Deus hoje está falando com você aí, onde você está, querido, por favor, acorde, alerta, entenda que esse chamado é para você. Essa palavra é para cada um de nós que conhecemos esse Evangelho. Deus ama todas as pessoas, Ele aborrece o pecado. Deus está chamando você para que nós possamos pregar para o presidiário, para que nós possamos pregar para qualquer pecador, independente do pecado, seja qual for o tipo de pecado, seja qual for o tipo de violência que a pessoa comete, ela carece de perdão do Senhor, ela carece de ouvir o Evangelho. Vamos parar de botar a responsabilidade para os outros, vamos parar de colocar a responsabilidade para Deus, vamos parar de colocar a responsabilidade para os pastores. Cada um de nós que está ouvindo essa mensagem tem um chamado, cada um de nós tem uma responsabilidade, e hoje, se você parou para ouvir essa mensagem, Deus queria falar com você. Deus está dizendo para você: volta, levanta, vai a qualquer lugar onde eu te mandar, obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz de Deus. O livro de Jonas conta uma história da fuga do profeta, como Deus o deteve e o fez retornar. Porém, esta é mais uma história de um homem, de um grande peixe. Na verdade, é uma ilustração da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém era menos merecedor do favor de Deus que o povo de Nínive, a capital da Síria. Jonas sabia disso, mas ele compreendia também que Deus perdoaria e abençoaria aquele povo, se abandonasse o pecado e adorasse. Jonas conhecia o poder da mensagem divina, e que mesmo através de sua humilde pregação, aquele povo se arrependeria, e ele seria poupado do juízo de Deus. Sabe por que Jonas não queria, queridos, pregar? Porque ele sabia que Deus perdoaria aquele povo, e Jonas odiava aquele povo. Jonas não queria pregar porque Deus salvaria aquela cidade. Ele disse isso mais à frente: eu sabia, Deus, que tu ia fazer isso, por isso eu não queria ir. E quantos de nós também não querem pregar para os viciados em droga? Quantos de nós não querem pregar para as prostitutas? Quantos de nós estamos rejeitando pregar para os homossexuais? Pregar para os traficantes? Estamos rejeitando pregar para os assaltantes? Temos uma certeza também que Deus vai alcançar essas pessoas. E às vezes nós achamos que não vale a pena pregar, porque muitas vezes, querido, nós sentimos ódio delas, porque elas praticam o mal. Mas nós esquecemos que o Senhor veio para salvar. O Senhor não veio para condenar e matar esses tipos de pessoas citadas aqui. Ele veio para perdoar e salvar todos. E hoje o Senhor nos chama à responsabilidade. Ele está querendo usar cada um de nós para pregar para cada tipo de pessoa, cada tipo de pecador, porque tenho uma certeza: não é a tua palavra que vai salvar essas pessoas, mas é a palavra de Deus, é através do Espírito Santo. A nossa obrigação é levar o Evangelho. A nossa obrigação é levar o amor de Deus para essas pessoas. A nossa obrigação é alertá-los do juízo de Deus para a vida delas, do arrependimento, da santificação, do perdão, da cruz, do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por cada um deles. Essa é a nossa obrigação. E hoje o Senhor está dizendo: levanta, vai até as pessoas que eu vou te mandar. Levanta, eu quero usar você na minha obra, eu quero usar você para que você pregue para um tipo de pessoa e eles vão se arrepender. E assim como Deus fez com Jonas, Ele permitiu que Jonas passasse toda uma tribulação para ele entender que o Senhor tinha um chamado na vida dele. A palavra diz que depois de 3 dias dentro do ventre daquele peixe, 3 dias, o Senhor ouviu a oração de Jonas. Jonas começou a orar e clamar.
Jonas começou a orar e pedir perdão ao Deus de Israel, porque ele tinha desobedecido. E quando Jonas orou, a palavra do Senhor diz que Deus levou o peixe até a margem, na areia, e lá ele vomitou Jonas do seu ventre. E depois que Jonas entendeu que o Senhor tinha ouvido sua oração, ele resolve obedecer. E ele sai clamando pelas ruas, e ele sai pregando a palavra, ele sai pregando o juízo de Deus pelas ruas de Nínive. E todo o povo, o rei, todas as pessoas passaram a jejuar e passaram a suplicar o favor de Deus. Todos eles se arrependeram através da pregação de um homem. Uma cidade de mais de 120 mil pessoas se converteram. Pelo menos por mais de 100 anos, Deus poupou a cidade de Nínive. Fica evidente, claro, na história, que depois ela foi destruída, queridos. Mas diante da pregação da palavra, através da vida do profeta, o Senhor poupou Nínive por mais de 100 anos. O Senhor poupou mais de 120 mil pessoas através da vida de um homem, através da pregação de um homem. E você imagine o que Deus não pode fazer no meio dessa sociedade tão corrupta, no meio de uma sociedade tão pecaminosa que estamos hoje atravessando. Se eu e você, se cada pessoa que escuta uma mensagem como essa resolver tomar uma decisão e entender: Senhor, eu estou entendendo que é para mim essa palavra, e eu vou levantar, mas eu não vou fugir para Tarsas, mas eu não vou ficar mais me escondendo, eu não vou mais ficar descansando em porão de navio. Quantas pessoas não estão dentro do porão de navio descansando hoje? Estou falando de forma figurada, em suas redes, em suas camas, em suas casas, e muitas até dentro das igrejas, em cadeiras macias e ar-condicionado, tranquilos, sem se preocupar com o chamado de Deus para suas vidas. Porque estar dentro de igreja, querido, não quer dizer que nós estamos obedecendo o chamado de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender que Deus colocou em nós uma boca, Deus colocou em nós 2 olhos, Deus colocou em nós 2 ouvidos, Deus nos deu perna, braços, tudo isso para que nós possamos usar. Deus nos deu a capacidade, a inteligência para nós entendermos que essa mensagem, ela está servindo, ela está nos alertando, e Deus está falando: eu tenho um chamado para a tua vida, eu tenho um chamado para cada ser humano. E hoje a sociedade, a violência está crescendo a cada dia, o aumento do pecado está a cada dia, a frieza espiritual por culpa nossa, por culpa das pessoas egoístas que estão tomando a atitude de Jonas, que estão entrando em navios e fugindo ao contrário do chamado do Senhor, estão fugindo, entrando em navios e pegando locais como o porão que Jonas pegou, locais de conforto, e o Senhor está chamando você para a responsabilidade. Precisamos ter cuidado, que muitas vezes atravessamos a tempestade e não entendemos o que está ocorrendo na nossa vida. Dizemos que somos obedientes. Deus, mas eu sou tão obediente, eu não estou entendendo porque eu estou passando isso. Mas obediência não é estar dentro da igreja. Obediência não é ler a Bíblia. Obediência não é só orar. Obediência é fazer aquilo que o Senhor nos manda. Obediência é fazer tudo aquilo que Deus nos manda através da sua palavra. E hoje o Senhor está dizendo para nós: precisamos entender e obedecer o seu chamado. Deus está chamando você para a responsabilidade. A violência está latente. O pecado está latente no meio de nós, dentro das igrejas, ao redor de nós, no meio das famílias, no meio das sociedades. Mas hoje Deus está dizendo: nós podemos sim ser a diferença. Você pode ser a diferença. Você pode levantar a tua cabeça. Deus está dizendo para você hoje: levanta e vai a tal parte. Levanta e vai até tal casa. Levanta e vai até tal família. Levanta e vai até o terminal rodoviário. Levanta e vai até a fila de um banco. Levanta e vai até aquele homem, aquela mulher que está sem Cristo. Levanta e vai até aquele traficante. Levanta e vai até aquele viciado. Levanta e vai àquela esquina onde está cheio de prostitutas. Levanta e vai àquele lugar onde está cheio de pessoas dependentes de álcool e droga. Levanta e faz alguma coisa. Levanta e usa aquilo que o Senhor te deu, que foi a boca. Levanta e usa aquilo que o Senhor te deu, que foi a inteligência. Levanta e usa tudo aquilo que o Senhor tem te dado, a tua vida. Levanta e faz o chamado de Deus. Queridos, que nós possamos parar de fugir, que nós possamos parar com a desobediência. Deus
está permitindo muitas pessoas nos últimos dias atravessar tempestades espirituais, atravessar tempestades materiais. Nosso barco está sendo balançado quase todos os dias. Muitas pessoas estão pensando que vão morrer, mas não vai. Deus está permitindo, sacolejando a nossa vida, para que nós possamos entender o nosso chamado. Que você possa ser essa pessoa hoje. Que Deus possa estar falando ao teu coração. Que Deus possa estar falando da tua vida. E que a partir de hoje, você possa entender que Deus tem um chamado para você. Você é mais um Jonas que tem tentado fugir. Mas hoje ele está dizendo, eu vou achar você. Eu vou buscar você. Aonde você estiver. Eu quero usar você na minha obra. Eu quero usar você para mim. Porque foi eu que te criei. Porque foi eu que te fiz. Porque foi eu que te escolhi. Recebe essa palavra para o teu coração. Recebe essa palavra para a tua vida. Guarda essa mensagem no íntimo da tua alma. Mas não fique parado. Levanta e fala. Fecha teus olhos comigo. Curva a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida. Pai querido, Deus santo, maravilhoso. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem tão maravilhosa. Eu quero te agradecer pela vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Todos aqueles, Pai, onde essa mensagem está chegando. Seja através do YouTube, seja através do WhatsApp, seja através, Pai, da rede internet, da rádio web, Rio de Bênção. Seja qual for a maneira, Pai. Eu quero te glorificar, te exaltar, te agradecer pelo meu chamado, pela minha vida. Quero te pedir cada dia mais forças, mais sabedoria e entendimento, para que nós possamos continuar levando o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado pela boca que tu me deu para proclamar a tua palavra. Muito obrigado pelos ouvidos. Muito obrigado pelo entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom maravilhoso que é a vida. Abençoa esta pessoa que está ouvindo comigo. Abençoa a todos, Pai, os pastores. Aonde essa mensagem chegar, os meus irmãos de outros estados, países, de Fortaleza, do Ceará, dos municípios. Onde essa mensagem chegar, Pai, alcançar algum coração, que ela possa encontrar abrigo e uma terra sedenta, Pai, e que possa fazer morada. Que todos que estão ouvindo essa mensagem possam entender, Pai, o teu chamado. E que possamos fazer a diferença em meio a essa sociedade tão corrupta. Não generalizando, Pai. Sabemos que tem pessoas boas, cristãos magníficos, pessoas sérias, que procuram a santidade. Mas vemos, Pai, a quantidade de pessoas que estão adentrando no mundo, Pai, do pecado. Que estão abraçando como que se fosse normal. E eu peço, Pai, que Tu venha trabalhar na nossa vida, para que nós possamos compreender e Te obedecer. Abençoa todas as igrejas. Abençoa todos os pastores. Abençoa todas as pessoas que deram um tempo, Pai. Deram um declínio, uma queda, deram uma parada. E entende que hoje Tu está falando com cada uma delas. Que Tu possa levantar a cabeça, que Tu possa revigorar, fortalecer. Que Tu possa sustentar, Pai, toda a Tua igreja, o Teu povo. Aviva, Senhor, os nossos corações dos meus e os dias. Aviva os nossos sentimentos de amor, de fé e de esperança. Que nós possamos, Pai, continuar acreditando nos nossos sonhos. Que nós possamos continuar, Senhor, nos derramando diante da Tua presença, Te adorando, Te glorificando com força, vontade e Te obedecer, Pai, principalmente. Eu Te agradeço por essa mensagem, Te agradeço pela minha vida e por tudo que Tu tem feito e ainda há de fazer. Abençoa todos que estão comigo neste momento. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por tempestades. Vem acalmar os ventos, Senhor. Vem acalmar o mar e vem trazer a cada um de nós a responsabilidade. Que nós possamos entender o nosso chamado, que nós possamos entender, Pai, a Tua ordem. E que tudo que acontece conosco, Pai, é com a Tua permissão e com o Teu amor. Tu nos ama como filhos que nós somos e como o bom Pai que Tu é. Cuida de nós, Pai. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Fica conosco desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida
Deus abençoe a todos aqueles que ouviram a mensagem, que você possa distribuir, que você possa compartilhar, que você possa alcançar outras vidas, mas não deixe de obedecer o chamado do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele abençoe tua família, tua casa, teu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.